Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas presenciais, né? E agora aqui virtualmente, eu vou prosseguir com aquela aula que a gente vinha trabalhando, na qual a gente falou da organização geral do sistema nervoso, abordando as divisões embriológica, funcional e anatômica. E agora, dando continuidade, eu vou falar dos componentes celulares e funcionais do sistema nervoso. Pretendo gravar 3 aulas, uma abordando as células nervosas, posteriormente o potencial de ação e, por último, a transmissão sináptica. Né? São assuntos aí importantes que vocês precisam conhecer. Sobre as células que compõem o nosso sistema nervoso, há basicamente 2 tipos de células: os neurônios e as células da glia. O neurônio é a unidade básica do sistema nervoso, é especializada em receber e transmitir estímulos, sejam estímulos internos, né, através da via aferente, da via eferente, que manda estímulo do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, ou estímulos externos, né, a via aferente, na qual a gente recebe estímulos da periferia, sendo encaminhados para o sistema nervoso central para que possam ser processados. Há cerca de 80 bilhões dessas células no sistema nervoso. É claro que esses números não são precisos, não são exatos. Eu comentei com vocês e compartilhei o primeiro capítulo do livro do Roberto Lente, na qual o título é 100 bilhões de neurônios. Né? Outras células importantes que compõem o nosso sistema nervoso são chamadas de células da glia. Elas basicamente proporcionam suporte e nutrição aos neurônios. Importante também para manter a homeostase do sistema nervoso e formar a bainha de mielina e também transmitir estímulos. Há cerca de 84 bilhões dessas células no nosso sistema nervoso. O neurônio, ele tem uma constituição básica, é formado por corpo celular, onde está localizado o citoplasma. Né? O citoplasma é aquele meio gelatinoso onde estão as organelas celulares, como a mitocôndria, retículo sarcoplasmático, complexo de Golgi, entre outros. Também no corpo celular é onde está localizado o núcleo desta célula. Os neurônios são compostos também por dendritos, que são prolongamentos dos neurônios especializados na recepção dos estímulos nervosos. Então, um neurônio recebe um estímulo de outro neurônio através dos seus dendritos. E o axônio, que é um prolongamento, né, a parte longa, vamos dizer assim, do neurônio, que transmite um impulso nervoso vindo do corpo celular. O axônio, pessoal, ele também possui uma estrutura como o citoplasma, que é o corpo celular. Essa estrutura é chamada de axoplasma. Então existe também um meio interno ao axônio. Isso é importante para depois a gente entender o potencial de ação e entender que o axônio também possui um meio interno, né, ao axônio. Então esta é a imagem ilustrativa de um neurônio, onde nós temos aqui o corpo celular, o citoplasma, que é um meio aquoso, né, onde estão as organelas dessa célula. Nós temos aqui o núcleo do neurônio e aqui os dendritos. Né? Esses dendritos são importantes, pois eles se comunicam, podem se comunicar com outros dendritos de outros neurônios, permitindo a comunicação entre um neurônio e o outro. Nessa região aqui nós temos o axônio, que é o prolongamento deste neurônio, e as terminações nervosas, né? Como se fosse aqui botões sinápticos. Essa região aqui vai se comunicar com o outro neurônio,
ou com um órgão ou com um músculo, por exemplo. É importante observar neste neurônio, especificamente nessa ilustração, que o axônio é revestido por uma estrutura, né, chamada de bainha de mielina. Nós podemos aqui ver nessa imagem aumentada que esta bainha de mielina reveste o axônio dos neurônios. Porém, ela não reveste completamente. Existem algumas regiões que não são revestidas. Essas regiões são chamadas de nódulos de Ranvier. E qual a importância disso? Qual a função do axônio? Não é transmitir o impulso elétrico? Graças a essa bainha de mielina, a transmissão do estímulo elétrico ela se dá somente nas regiões amielinizadas, né? Permitindo o que nós chamamos de condução saltatória. Isso aumenta a velocidade de transmissão da atividade elétrica nesses neurônios que são mielinizados, que possuem bainha de mielina. No entanto, nem todos os neurônios possuem este revestimento em seu axônio. Isso faz com que a atividade elétrica nesses neurônios amielinizados, que não possuem mielina, sejam mais lentas, porque toda a extensão do axônio tem que ser despolarizada, tem que ocorrer a atividade elétrica em toda a extensão do axônio. Isso nós vamos entender mais à frente quando nós falarmos de potencial de ação. Tudo bem? A imagem de um neurônio, né? Claro que isso aqui é uma ilustração, mas muito próxima do que a gente tem na realidade. Há basicamente 3 tipos de neurônios. Os neurônios denominados bipolar, unipolar e multipolar. O neurônio bipolar, observem que o corpo celular é localizado mais centralmente, né? Tendo aqui estruturas como se fosse um axônio para um lado e para o outro e terminações nervosas ou dendritos em ambos os lados desse neurônio. Normalmente esses neurônios aqui, eles têm o papel de atuar como interneurônios. Não sei se vocês se recordam, pode observar nessa mesma aula lá atrás, numa imagem que mostra a medula, a nossa medula com a saída de nervos sensitivos e nervos motores, mostrando que no mesmo nervo nós temos fibras sensitivas e fibras motoras. Esses neurônios se comunicam ainda dentro da medula espinhal. Um neurônio sensitivo se comunica com um neurônio motor através de um neurônio do tipo interneurônio. Isso é importante no arco reflexo, que é uma reação motora que nós temos. Por exemplo, o reflexo patelar é uma reação motora que nós temos que não é processada pelo nosso encéfalo. Nós temos uma resposta motora devido a um estímulo sensitivo. Esse estímulo só chega até a medula e já retorna pelo neurônio motor, graças à comunicação do neurônio sensitivo com o neurônio motor através de um interneurônio. Na ilustração central nós temos um neurônio do tipo unipolar, é um neurônio sensitivo, na qual o corpo celular também está localizado centralmente e mais afastado aqui do axônio. E nesta imagem nós temos um típico neurônio motor, que são os neurônios que conectam basicamente da medula até o músculo esquelético, por exemplo, né? Que compõe a nossa via eferente. E as células da glia? Nós temos algumas células que são consideradas células da glia. Entre elas, os astrócitos, os oligodendrócitos ou células de Schwann e a micróglia. O astrócito, basicamente, ele proporciona sustentação e nutrição aos neurônios. Os oligodendrócitos, ou células de Schwann, são responsáveis pela formação
e manutenção das bainhas de mielina dos axônios. É importante essa bainha de mielina? Muito, pessoal. Nós vamos, através dos nossos estudos e pesquisas, a gente vai ver que tem doenças que são desmielinizantes, na qual o indivíduo perde essa bainha de mielina dos seus neurônios, comprometendo a velocidade da transmissão elétrica, né, do potencial de ação, podendo comprometer as suas respostas, seja motoras, seja respostas sensitivas. E as outras células que compõem as células da glia é a micróglia. A micróglia é basicamente um macrófago especializado que protege os neurônios. Macrófagos são células de defesa que têm basicamente função de fagocitar agentes invasores, né? Dessa forma, a micróglia faz isso no sistema nervoso, protegendo as nossas células nervosas, os neurônios. É claro que isso aqui são funções simplificadas, né? São um pouco das funções dessas células. Só para vocês terem ideia, eu coloquei aqui os astrócitos. Antes já achava-se que essas células da glia era mais para proteger mesmo da sustentação ali para os neurônios, que só os neurônios tinham funções primordiais do nosso sistema nervoso. Mas cada vez que se estuda, se descobre mais funções dessas células da glia. Por exemplo, os astrócitos, que são as células gliais mais abundantes no nosso sistema nervoso central, e eles constituem aproximadamente metade das células do cérebro humano, né? Eles têm várias funções. Por exemplo, tem funções estruturais, criação da microarquitetura funcional, regulação do volume extracelular, manutenção da homeostase iônica, ou seja, do equilíbrio de íons nas células nervosas, regulação do pH extracelular, também possui funções vasculares, como formação da barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica, não sei se vocês já ouviram falar, mas nem toda substância que cai na nossa corrente sanguínea atinge os nossos neurônios. Grande parte dessa proteção, né, para proteger os nossos neurônios, se deve à função dos astrócitos, que eles revestem os vasos sanguíneos de tal sorte que, se alguma substância tiver que atravessar a membrana plasmática, ela teria que passar também por dentro dos astrócitos. Então, de certa forma, confere uma proteção aí às nossas células nervosas, os nossos neurônios. Também é importante os astrócitos na regulação da microcirculação encefálica e até no controle do tônus vascular, né? Controlando ali a vasoconstrição e a vasodilatação. Também é importante para a sobrevivência neuronal, dando suporte metabólico, defesa antioxidante, o crescimento do axônio e a neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Os astrócitos também são envolvidos na plasticidade sináptica, na liberação de neurotransmissores, na regulação de íons do meio extracelular, no controle do glutamato extracelular, que é um neurotransmissor, ou seja, envolvido em várias ações fisiológicas importantes para o funcionamento dos nossos neurônios. Mas hoje já se sabe que alterações nessas células, nos astrócitos, também podem estar implicadas em algumas patologias neurodegenerativas, né? Doenças como Alzheimer, como Parkinson, já se sabe ali que não envolve somente neurotransmissores ou neurônios, mas também envolve alterações nessas células, nos astrócitos. Então, as células da glia, elas têm função importante sim na fisiologia, né, e funcionamento do nosso sistema nervoso, mas também estão implicadas em algumas patologias. Nesse slide a gente vê uma fotomicrografia real, tal como são mesmo dessas células de humano, né? Os astrócitos têm esse nome por parecer uma estrela, né? Já se tem conhecimento dos astrócitos
há mais de um século, desde 1800 e pouco, já se sabe da existência dos astrócitos. E numa fotomicroscopia, que é uma fotografia através de um microscópio, pode-se observar que ele tem esta imagem, o astrócito. Os oligodendrócitos também têm essa característica, e aqui como são as células micróglias, que são os macrófagos, né? E como é que é a organização dessas células? Aqui em azul nós temos os neurônios, né, o corpo celular desse neurônio com o núcleo, e aqui o axônio. Observe que esse axônio termina aqui na terminação, no botão terminal, né, e já tem uma comunicação com o outro neurônio. Essa região aqui de comunicação entre os neurônios são chamadas de fenda sináptica, né? E observe que este neurônio, ele tem aqui um revestimento, o seu axônio. Esse revestimento se dá pelo oligodendrócito ou célula de Schwann. Schwann era o sobrenome do pesquisador que descobriu essa célula. Então, olha, um único oligodendrócito emite prolongamentos que revestem aqui o axônio de um neurônio e também de outro neurônio. Então, é importante a função dessa célula porque ela vai formar a bainha de mielina de diferentes neurônios. E aqui nós temos o astrócito. Ó. Olha, observe que o astrócito está se comunicando a um vaso sanguíneo e se comunicando aos neurônios. Isso é importante para nutrir os neurônios, aqui também para compor o fechamento aqui da fenda sináptica e fazendo o revestimento dos vasos, assim controla o tônus vascular e também forma a barreira hematoencefálica. Imagine que eu tenho milhares de astrócitos e todo o vaso está revestido por esse prolongamento aqui do astrócito. Se uma substância que está diluída no meu plasma sanguíneo, viajando aqui pelo plasma sanguíneo, dentro da corrente sanguínea, tiver que sair de dentro dos vasos e comprometer os meus neurônios, muitas dessas substâncias teriam que passar por dentro do astrócito. E aí a célula tem mecanismos de defesas que impediria que determinadas substâncias e até agentes nocivos pudessem danificar os nossos neurônios. Isso confere ao astrócito uma importante função de proteção para os nossos neurônios. E a micróglia, que é um macrófago, ela fica mais solta ali no sistema nervoso, ela tem a capacidade de funcionar como uma célula de defesa, principalmente fagocitando patógenos, substâncias que possam ser deletérias aí aos nossos neurônios. Então isso aqui é um arranjo básico da organização das células no nosso sistema nervoso. E como é que estão distribuídas essas células no nosso encéfalo? O nosso encéfalo, pessoal, que é toda essa região aqui, ó, tudo que está localizado dentro da calota craniana, o nosso encéfalo, ele possui aproximadamente 1.510 gramas, com cerca de 170 bilhões de células, sendo dessas células 86 bilhões de neurônios e 84 bilhões de células gliais. No córtex cerebral, aqui delimitado pela linha vermelha, ó, toda essa região aqui é o meu córtex, eu tenho aproximadamente 77 bilhões de células, sendo 16 bilhões de neurônios, o que representa 19% do total de neurônios que eu tenho no meu encéfalo, e 61 bilhões de células da glia, ou seja, eu tenho muito mais células da glia no córtex cerebral do que neurônios. Então o córtex tem mais células da glia do que neurônios. E o córtex, pessoal, ele tem cerca de 1.250 gramas, Ele tem uma massa muito maior do que as outras estruturas, como tronco encefálico e cerebelo. Essa massa do córtex cerebral representa 82% de toda a massa do meu encéfalo.
E olha aqui no tronco encefálico, aqui delimitado pela linha amarela. No tronco encefálico, que é composto por mesencéfalo, ponte, bulbo, eu tenho cerca de 8 bilhões de células. Dessas células, 700 milhões são neurônios, o que representa 1% do total de neurônios em todo o encéfalo, e 7 bilhões são células da glia, ou seja, muito mais células da glia também do que neurônios. Por sua vez, o cerebelo, aqui delimitado pela linha azul, ele tem cerca de 150 gramas e 85 bilhões de células. Ou seja, tem mais células do que o próprio córtex cerebral. No cerebelo, 69 bilhões são neurônios e 16 bilhões são células da glia. Ou seja, 80% de todos os neurônios distribuídos no meu encéfalo estão localizados no meu cerebelo. Qual a função do cerebelo? Lembram? Equilíbrio, tônus muscular e coordenação motora. Ou seja, são funções básicas e primordiais e que a gente desenvolve desde o nosso nascimento, né? Desde que a gente começou lá a se movimentar, que a gente começou a engatinhar, a andar, a gente precisa do nosso cerebelo para ajudar aí no tônus muscular, no equilíbrio e na coordenação motora. Talvez isso justifique essa quantidade maior de neurônios localizados no cerebelo. Por sua vez, o tronco encefálico ele tem apenas 1% de todos os neurônios que nós temos no encéfalo. Lembrando que o tronco encefálico tem funções, por exemplo, a ponte e o bulbo, de regular a função respiratória e função cardíaca, né? São funções autônomas aí e que talvez não demande uma quantidade maior de neurônios. Tudo bem? Terminamos por aqui. As células nervosas são basicamente isso. Vou compartilhar com vocês um artigo falando um pouquinho dos astrócitos e peço que façam a leitura do primeiro capítulo do livro do Roberto Lentes, livro chamado 100 bilhões de neurônios, que vai ajudar, tem mais informações sobre as células nervosas. Vou terminar esse vídeo por aqui, para no próximo nós começarmos a falar sobre o potencial de ação. Ok? Um abraço para vocês e bons estudos!